Ora, amigos do Comente Bíblia, terça 16 de agosto de 2022, a leitura de hoje você vai encontrar em Lucas 17, do primeiro versículo ao 10, e depois a gente vai para João capítulo 11, onde fala da ressurreição do Lázaro. A página 1094 da Bíblia em ordem cronológica, ok? Lucas 17:1 diz: Disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinha amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, aporte-se e sirva-me enquanto como e bebo? Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, deve dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Bom, é interessante aqui. Essa grande pedra do moinho, que devia ser amarrada no pescoço de uma pessoa escandalosa, que causa muito escândalo, né? No caso, faz os outros tropeçarem, ela é da altura de uma mesa dessa aqui. A mó, que mó é a parte de cima, né? É uma pedra que fica girando em cima de outra pedra, mas ele se referia à pedra de baixo, é enorme. Né? O Senhor está dizendo que seria melhor uma pessoa qualquer colocar um fim em sua vida no meio do mar, se precipitando, né, com uma pedra dessas amarrada no pescoço, do que fazer um destes pequeninos tropeçar. É uma das partes da doutrina de Cristo que a gente deve considerar e meditar bastante. E observar, né, vigiar para não ser motivo de tropeço para ninguém. A outra parte aqui, quando fala que sobre o servo, né, trabalhando no campo, fazendo tudo que tem que ser feito, quando chega em casa, ainda tem que servir o seu senhor. Versículo 9. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que foi ordenado? E nada de muito obrigado. Verso 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E quando o que nós temos a dizer é outra coisa? Porque se aqui o servo, o escravo, é inútil, quando ele somente cumpre o que foi ordenado, e quando este servo, esse escravo inútil, não cumpre nem o que foi ordenado? Pensa direitinho aí. E pensa naquilo que é a ordem do Senhor para nós. Cada ordem do Senhor para nós deve ser observada com muito rigor. Vamos agora a João capítulo 11, no versículo 1, fala: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz, nele. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Aí seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar.
Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: Seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos pés. Jesus disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Ele que abriu os olhos aos cegos não poderia ter impedido que este homem morresse? A mesma palavra da Marta, Maria, agora os judeus. Olha aí o versículo 38. Outra vez, Jesus, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e o deixem ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Olha aí, essa história é uma história, pense na polêmica, né? Jesus, quando ressuscita a filha de Jairo, ele diz para não contar a ninguém. Agora Jesus está praticamente ameaçado de morte pelos religiosos e corajosamente veio fazer isso, ressuscitar Lázaro e ainda faz uma oração pública, não, é para que eles creiam. Falando assim, eu estou orando aqui para que essas pessoas que estão aqui creiam que o Senhor me enviou. É bem interessante isso. Agora, uma coisa que a gente precisa observar é a forma de Deus trabalhar, né? A forma de Deus trabalhar é visando ser glorificado. Ele fez todas as coisas para o louvor dele. Então, quando o Senhor recebe a notícia que o Lázaro estava doente, ele fica 2 dias naquele lugar. Ele não estava muito distante, assim, era a distância de 1 dia de caminho. Como é que a gente sabe disso? Ora, os que foram falar com Jesus
foram enviados pelas irmãs de Lázaro, levaram um dia para chegar lá. Ele ficou mais 2 dias, com 3. Depois ele disse, vamos lá para ressuscitar mais um dia. Então, quando chegou, estava de 4 dias, né? 4 dias. O que nos leva a entender claramente que no dia em que eles saíram para encontrar Jesus e avisar que Lázaro estava morto, na verdade, naquele mesmo dia foi o momento em que o Lázaro morreu. Quando os homens chegaram e disseram para Jesus, o seu amigo está doente, na verdade, eles não sabiam. Mas o Lázaro já estava morto. E mesmo assim, Jesus ficou mais 2 dias lá. E só veio, no caso, depois, né? Ele veio no terceiro, chegou no 4º dia, tá bom? Quando ele chega, a primeira pessoa que sai para encontrá-lo não é Maria, é Marta. E como é legal, assim, a forma como a gente apresenta Marta e Maria, uma ouvindo a Jesus, a outra nem tanto, a outra servindo, trabalhando em casa. A gente pensa logo que Maria deveria ser a pessoa que absorveu melhor todas as coisas do mestre. Mas é Marta quem sai primeiro, é Marta quem chega lá e ela, Marta, a Maria e os judeus, a mesma palavra, o mesmo pensamento, a mesma visão. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, disseram elas. E os judeus, não podia este que abriu olhos aos cegos ter impedido que o Lázaro morresse, né? Nós olhamos, a primeira coisa, o Senhor trabalha para ser glorificado. Segundo, a nossa visão é limitada. Nós olhamos dentro das possibilidades. Olha, não seria o caso dele ter impedido, mas se Jesus tivesse impedido Lázaro de passar pela morte, ele seria glorificado dessa forma como ele foi? De forma alguma. Voltando aqui um pouquinho para Marta. Ela foi a primeira a ir até Jesus e ela é a que declara, não, eu tenho crido que o Senhor é o Cristo que deveria vir ao mundo. Você não vê Maria fazendo isso, mas a forma de Maria declarar isso é no jantar de gratidão, que nós vamos ver aí para frente, pela ressurreição do Lázaro. Aí a Maria vai fazer isso, ela vai derramar, né, bálsamo, ela vai ungir Jesus, né? Marta, ela diz assim, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que agora mesmo, se o Senhor pedir alguma coisa ao Pai, o Pai vai concedê-lo. Bom, uma declaração como essa. Depois ela ainda diz, eu creio que o Senhor é o Cristo, eu creio sim, tenho crido nisso. É interessante. Aí outro ponto que é interessante também é que ela volta para casa e Maria está lá chorando com os amigos, que o alarido está grande, 4 dias. E aí o que acontece é que ela diz, o mestre chegou e está ali chamando. O mestre não chamou ela coisa nenhuma. Na verdade, ela quis notificar Maria da chegada do mestre. E aí os judeus achavam que Maria estava indo chorar no sepulcro, né? Ainda outro questionamento que eu preciso fazer aqui é com relação aos próprios discípulos de Jesus. As declarações que nós fazemos, elas clareiam o conteúdo de nossa fé, ou a base da nossa fé. Mesmo quando Jesus declara uma coisa, o Tomé, o Dídimo, declara outra. Não sei se por medo ou o quê, eu não sei definir muito bem, mas quando Jesus diz assim, olha, nosso amigo Lázaro morreu, né? Ele morreu, nós vamos lá despertá-lo, vamos lá, né? E aí o Dídimo disse, vamos também para morrermos com ele, ou seja, está na contramão. Jesus estava indo para ressuscitar o Lázaro e não para morrer, né? Não era esse o caso agora, não era esse o momento. Aí ele diz, vamos também para a gente morrer com ele, e com certeza dessa vez vão matar Jesus. Ou seja, a preocupação que a gente tem com a nossa própria vida, muitas vezes nos deixa impedidos de notar, de ver, de observar direitinho aquilo que seja a vontade de Deus ou aquilo que seja a ação de Deus com o fim de Ele mesmo ser glorificado. Meus queridos, nós somos limitados, o Senhor não. E então, se você tem passado aí alguma situação e você tem visto que existe possibilidade do Senhor ser glorificado, lute por isso, busque a Deus nisso. Ele certamente atenderá aqueles que nele creem, que buscam sua face. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós lemos mais um pouco de Bíblia para você. Valeu.